Antes de existirem palcos lotados, contratos e multidões cantando em coro, existia um pai com um telefone na mão e um filho cheio de dúvidas. Ninguém apostava que aquela insistência silenciosa atravessaria o país. O sucesso não nasceu do acaso, nem da noite para o dia. Ele começou onde quase ninguém olha, na persistência de quem se recusou a desistir. Goiás, final da década de 1980. O sol ainda não havia rompido totalmente o horizonte quando Francisco Camargo já estava de pé. A casa simples, de chão batido e paredes gastas pelo tempo, acordava junto com ele. O cheiro de café forte se espalhava pela cozinha pequena, misturado ao som distante de um galo insistente. Para Francisco, aquele era mais um dia comum. Mas, no fundo, ele sabia que nenhum dia era realmente igual ao outro quando se carregava um sonho tão grande quanto o de um filho. Zezé ainda dormia no quarto ao lado, violão encostado na parede, como se fosse uma extensão do próprio corpo. Luciano, mais novo, dividia o mesmo espaço, respirando fundo alheio às preocupações que rondavam a casa desde que decidiram tentar a sorte com a música. Francisco observava a porta fechada e sentia um misto de orgulho e apreensão. Ele acreditava no talento dos filhos, mas sabia que acreditar não bastava. Sentado à mesa, Francisco segurava um papel amassado com anotações feitas à mão. Nomes de rádios, cidades, horários. Ele havia passado noites inteiras escrevendo e reescrevendo aquela lista. Não era empresário, não tinha contatos importantes, tampouco entendia dos bastidores da indústria musical. O que tinha era insistência e uma fé silenciosa que não precisava ser anunciada. Mais tarde, Zezé acordou e foi direto para a cozinha. "Pai, o senhor dormiu?" Francisco deu um meio sorriso. Dormir é luxo quando a gente tem coisa para fazer. Zezé sentou-se à mesa, passou a mão no rosto cansado. Havia dias que ele mesmo começava a duvidar. As portas se fechavam com facilidade assustadora. As fitas cassete que gravavam com tanto cuidado raramente voltavam com resposta. Quando voltavam, era quase sempre um não educado. "Eu fico pensando se isso tudo vale a pena", Zezé disse em voz baixa. Francisco levantou os olhos devagar. "Filho, talento que nasce para ser ouvido não morre calado. Pode demorar, pode doer, mas não some." Naquele mesmo dia, Francisco começou sua rotina quase invisível. Caminhava até o único telefone disponível na região, muitas vezes emprestado, e ligava para rádios de cidades que nunca havia visitado. Se apresentava com humildade, explicava que o filho cantava, que tinha uma dupla promissora, que a música era boa. Algumas vezes era ignorado, outras tratado com impaciência. "Senhor, a programação já está fechada", diziam. "Mas o senhor pode ao menos ouvir?" Ele insistia. Do outro lado da linha, quase ninguém sabia quem era Zezé de Camargo. Para muitos, era apenas mais um nome tentando entrar numa fila interminável de sonhos. Francisco desligava o telefone com o coração apertado, mas sem desistir. Ele anotava tudo. Quem atendeu, como atendeu, se prometeu ouvir ou não. Cada ligação era uma pequena batalha. Enquanto isso, Zezé e Luciano seguiam cantando onde dava. Festas pequenas, bares improvisados, eventos que mal pagavam o transporte. Luciano tentava manter o irmão animado. "Um dia ainda vão pedir nossa música sem a gente precisar implorar", dizia, tentando sorrir. Zezé assentia, mas o peso da realidade era duro demais para ser ignorado. As semanas passavam e algo curioso começava a acontecer. Algumas rádios, poucas ainda, aceitavam tocar a música em horários alternativos, quase escondidos. Era sempre depois de muita insistência de Francisco. Não havia contratos, não havia promessas, apenas a esperança de que alguém, em algum lugar, estivesse ouvindo. Certa noite, após uma apresentação simples em uma cidade vizinha, Zezé entrou no carro em silêncio.
O som do motor velho preenchia o espaço entre eles. Pai, se não der certo, eu não quero que o senhor pense que falhou, disse, quebrando o silêncio. Francisco respondeu sem tirar os olhos da estrada. Falhar é parar. Enquanto eu tiver voz para ligar e você tiver voz para cantar, ainda não acabou. O que nenhum deles sabia era que aquelas ligações, vistas por muitos como insistência exagerada, estavam plantando algo invisível. Pequeno demais para ser percebido naquele momento, mas forte o suficiente para resistir ao tempo. Uma semente que ainda não tinha nome nem forma, mas que começava silenciosamente a criar raízes. E sem que percebessem, o destino já observava tudo de perto, esperando o momento certo para transformar insistência em virada. O interior de Goiás seguia seu ritmo próprio, alheio aos sonhos que cresciam dentro daquela família. As estradas de terra vermelha continuavam sendo cruzadas por caminhões antigos, o comércio abria cedo e fechava cedo, e as rádios locais repetiam as mesmas músicas que já eram sucesso há anos. Para Zezé e Luciano, cada novo dia parecia uma repetição cansativa do anterior. Cantar, esperar, ouvir promessas vagas e voltar para casa com mais dúvidas do que certezas. Francisco, porém, não via repetição. Para ele, cada tentativa era diferente. A cada ligação feita, ajustava o tom da voz, escolhia melhor as palavras, aprendia com as respostas secas e com os poucos retornos gentis. Ele já não pedia apenas como pai orgulhoso. Começava a falar como alguém que entendia que aquele mundo tinha regras próprias, ainda que injustas. Em uma tarde abafada, sentado à sombra de uma árvore próxima ao telefone emprestado, Francisco ouviu algo que raramente escutava. A música não é ruim, disse um locutor do outro lado da linha, mas o público é quem manda, se pedirem a gente toca. A frase ficou ecoando na cabeça dele. Pela primeira vez, não era um não direto, era uma condição, pequena, distante, mas real. Francisco agradeceu, desligou o telefone e ficou ali parado por alguns minutos, olhando nada, como quem tenta decifrar um caminho invisível. Enquanto isso, Zezé lidava com conflitos internos cada vez mais profundos. À noite, deitado no quarto escuro, ele pensava no futuro que parecia sempre adiado. Não era falta de amor pela música. Era o medo silencioso de estar sacrificando tudo por algo que talvez nunca chegasse. Luciano percebia o peso no irmão, mas também carregava o próprio. A gente já veio longe demais para parar agora, dizia, tentando convencer a si mesmo tanto quanto a Zezé. As apresentações começaram a ficar mais espaçadas. Alguns contratantes sumiram, outros reduziram cachês. Havia dias em que o dinheiro mal cobria as despesas básicas. Francisco notava isso, mas evitava tocar no assunto. Preferia guardar as preocupações para si, como se assim pudesse proteger os filhos da dureza da realidade. Em uma noite simples, reunidos na cozinha, o clima era de silêncio. O rádio ligado baixo tocava uma música qualquer, de um artista já consagrado. Zezé olhava para o aparelho com uma mistura de admiração e ressentimento. Parece que só entra quem já está lá dentro, murmurou. Francisco respondeu com calma. Todo mundo que está aí dentro já esteve fora um dia. Na semana seguinte, algo discreto aconteceu. Uma rádio de cidade pequena tocou a música da dupla novamente, sem que Francisco tivesse ligado naquele dia. Não foi em horário nobre, nem houve anúncio especial, mas aconteceu. Luciano ouviu por acaso, parado em frente a uma loja. Zezé, é a nossa música, disse com os olhos arregalados. Eles ficaram ali, imóveis, ouvindo até o fim. Não houve comemoração exagerada, apenas um silêncio carregado de significado. Era pouco, mas era diferente. Pela primeira vez, não foi preciso pedir. Francisco soube da notícia horas depois. Não sorriu imediatamente. Apenas respirou fundo, como quem confirma algo que já sentia. "Tá vendo?", disse em voz baixa.
Quando a música encontra quem precisa dela, o caminho começa a se abrir. Mesmo assim, a realidade não mudou da noite para o dia. Outras rádios continuaram ignorando. Alguns dias, a esperança parecia maior, em outros quase inexistente. O que mudava era a percepção. Já não era apenas insistência cega. Havia sinais, ainda que tímidos, de resposta. Zezé passou a escrever com mais intensidade. As letras vinham carregadas de sentimento, de frustrações, de amor contido e expectativas não ditas. Ele não sabia explicar, mas algo dentro dele começava a ganhar forma. Não era sucesso ainda, era maturidade. Ao final daquele período de espera, todos sentiam que estavam à beira de algo importante, embora ninguém soubesse exatamente o que. O silêncio, que antes parecia derrota, começava a soar como preparação. E sem que percebessem, a história caminhava lentamente para um ponto de virada que mudaria tudo. Mas antes disso, ainda seria preciso enfrentar o momento mais decisivo de todos. O ano de 1991 começou sem alarde para a família Camargo. Não houve promessas novas, nem portas escancaradas. O que existia era um cansaço acumulado, misturado com uma determinação quase automática. Zezé já não falava tanto sobre desistir, mas o silêncio dele dizia muito. Luciano observava, atento, tentando manter o equilíbrio entre o sonho e a realidade. Foi em uma madrugada comum que tudo começou a mudar. Zezé estava sozinho, sentado na beira da cama, violão apoiado no colo. A casa dormia e o único som vinha do dedilhar repetitivo das cordas. Ele não buscava um sucesso, buscava alívio. As palavras começaram a surgir sem esforço, como se já estivessem prontas havia muito tempo. Falavam de amor simples, intenso, quase dolorido. Um sentimento direto, sem metáforas difíceis, sem artifícios. Quando terminou, ficou alguns minutos em silêncio, olhando para o nada. É isso, murmurou sem saber explicar por quê. Na manhã seguinte mostrou a música para Luciano. O irmão ouviu atento, sem interromper. Quando a última nota cessou, ele respirou fundo. Essa é diferente, disse apenas. Não era empolgação exagerada, era convicção. Francisco ouviu logo depois. Sentado à mesa da cozinha, com as mãos apoiadas no tampo gasto, ele fechou os olhos enquanto Zezé cantava. Quando terminou, o pai permaneceu em silêncio por alguns segundos. Essa música não pede licença, disse por fim. Ela entra. Eles gravaram uma versão simples, como sempre haviam feito. Nenhum recurso além do necessário. Francisco voltou à rotina de ligações. Mas agora havia algo diferente em sua voz. Não era mais só insistência, era certeza. As primeiras rádios que tocaram a canção fizeram isso quase por acaso, atendendo a pedidos isolados de ouvintes que haviam escutado em algum lugar. O nome da música começou a circular de boca em boca. É o amor. Não houve campanha, nem estratégia clara. O que houve foi identificação. Em pouco tempo, algo inédito começou a acontecer. As ligações deixaram de vir apenas de Francisco. Pessoas comuns ligavam pedindo a música, insistiam, perguntavam quem cantava, queriam ouvir de novo. Os locutores, surpresos, passaram a repetir a faixa em horários melhores. Zezé ouviu a própria voz no rádio em um volume alto pela primeira vez. Não foi em casa, nem em um estúdio. Foi em um bar simples, no interior, onde ninguém parecia saber que ele estava ali. Algumas pessoas cantavam junto, mesmo sem conhecer o rosto do cantor. Aquilo o atingiu de um jeito inesperado. A música já não é mais nossa, disse a Luciano, em voz baixa. Agora é deles. As rádios maiores começaram a perceber o movimento. O que antes era ignorado virou curiosidade. O que era dúvida virou atenção. A música não precisava mais ser oferecida, ela era solicitada. Francisco, ao perceber isso, parou de ligar para algumas emissoras. Pela primeira vez, esperou, e as ligações vieram até eles.
Convites para shows começaram a surgir, primeiro tímidos, depois mais frequentes. As viagens ficaram mais longas, os públicos maiores. O cachê ainda era modesto, mas a resposta das pessoas era clara. Havia emoção, havia reconhecimento. Em uma apresentação, Zezé parou por um instante, observando a plateia cantar cada verso com intensidade. Ele se lembrou dos dias em que duvidou, das noites em que pensou em parar, das ligações insistentes do pai. Nada daquilo havia sido em vão. Francisco assistia de longe, discreto como sempre. Não buscava reconhecimento. Para ele, o maior retorno era ver que a música havia encontrado o caminho sozinha. Agora eles não precisam mais de mim, disse a um amigo certa vez. Mas no fundo sabia, sem o começo silencioso, nada teria acontecido. A virada estava completa. O que era insistência virou escolha do público. O que era sonho familiar se tornava fenômeno nacional. E a partir dali, nada mais seria como antes. O sucesso finalmente tinha nome, voz e alcance. Mas o preço da consolidação ainda estava por vir. Com É o Amor ecoando por todo o Brasil, a rotina da dupla mudou de forma brusca. As estradas que antes levavam a pequenas cidades agora se estendiam por estados inteiros. O rádio, antes símbolo de espera, tornara-se companhia constante. A música tocava em horários nobres, em emissoras grandes, repetida tantas vezes que já não era possível ignorar. Zezé de Camargo e Luciano haviam atravessado a fronteira do anonimato. Mas a consagração não veio acompanhada de descanso. A agenda se encheu rapidamente. Shows em sequência, entrevistas, viagens noturnas, hotéis diferentes a cada dia. O cansaço físico se acumulava e o emocional vinha logo atrás. Zezé sentia a pressão de corresponder, não apenas ao público, mas à própria história que havia sido construída com tanto sacrifício. Parece que agora não podemos errar, comentou certa noite enquanto ajeitava o violão antes de subir ao palco. Luciano concordou em silêncio. Ele também sentia o peso, ainda que demonstrasse menos. Francisco observava tudo com atenção. O mesmo homem que havia insistido tanto agora se tornava mais reservado. Via o sucesso chegar, mas também percebia algo mudar nos filhos. A simplicidade dava lugar a uma urgência constante. O tempo para conversar diminuía. As refeições juntos se tornavam raras. Em um camarim apertado, após um show lotado, Zezé ficou sozinho por alguns minutos. O som da plateia ainda ecoava do lado de fora. Ele fechou os olhos e respirou fundo, tentando entender por que, mesmo com tudo aquilo, sentia um vazio estranho. Não era ingratidão. Era medo. Medo de não conseguir sustentar o que havia sido conquistado. "Você está bem?" perguntou Luciano ao entrar. "Tô. Só cansado", respondeu sem convicção. As gravadoras começaram a se aproximar com mais intensidade. Reuniões, contratos, promessas de projeção ainda maior. Tudo parecia positivo, mas vinha acompanhado de exigências. Prazos curtos, expectativas altas, decisões rápidas. A música que havia nascido de forma espontânea agora precisava seguir um ritmo industrial. Francisco foi chamado para uma dessas conversas. Sentado diante de homens de terno, ouviu termos que não dominava completamente. Percentuais, exclusividade, metas. Em certo momento, pediu a palavra. "Eles são músicos, não máquinas", disse com firmeza contida. "Não esqueçam disso." Alguns ouviram, outros apenas anotaram. O sucesso trouxe também olhares diferentes. Pessoas que antes não atendiam ligações, agora se mostravam disponíveis. Amizades antigas se misturavam com interesses novos. Zezé percebia isso, mesmo sem comentar. Aprendia às pressas que crescer significava escolher em quem confiar. Em um show marcante diante de uma multidão, Zezé sentiu algo mudar dentro de si. Enquanto cantava "É o Amor",
Viu rostos emocionados, casais se abraçando, lágrimas discretas. Ali, no meio daquela massa de gente, entendeu que a música havia ultrapassado sua própria história. Não era mais apenas sobre ele, sobre o pai, sobre a insistência. Era sobre milhares de vidas que encontravam sentido naquelas palavras. Depois do show, ligou para Francisco. Pai, agora eu entendo. O quê, filho? Que o sucesso não é só chegar, é saber por que chegou. Do outro lado da linha, Francisco sorriu em silêncio. A consagração estava estabelecida. Mas junto dela vinha a necessidade de amadurecer, de aprender a dizer não, de preservar o que realmente importava. O sonho havia se cumprido e agora exigia responsabilidade. E enquanto o país cantava junto, a dupla se preparava, sem saber, para enfrentar os desafios que só aparecem quando o topo começa a se aproximar. O sucesso já não era novidade, mas também não se tornara confortável. A cada cidade visitada, Zezé de Camargo e Luciano eram recebidos com entusiasmo genuíno, aplausos longos e pedidos insistentes por "é o amor". O público parecia inesgotável. Eles não. A rotina intensa começava a cobrar um preço mais profundo. O cansaço deixava de ser apenas físico e se infiltrava na mente. Zezé sentia a voz mais pesada ao final dos shows, a concentração falhar em momentos que antes eram naturais. Não comentava com ninguém, mas sabia que algo precisava ser controlado. Luciano percebia. Você está forçando demais, disse certa vez no ônibus da turnê. Não dá para diminuir agora, respondeu Zezé. Se a gente parar, passam por cima. A frase ficou no ar, pesada. Era o medo falando. O mesmo medo que anos antes havia empurrado Francisco a ligar para rádios desconhecidas. Agora, ele surgia de outra forma. O receio de perder tudo tão rápido quanto havia conquistado. Francisco visitava os filhos sempre que podia. Observava em silêncio, como sempre fizera. Em um desses encontros, notou algo diferente na postura de Zezé, no jeito de falar, na ausência de descanso. Sucesso também cansa, disse sem acusar. Mas a gente não pode deixar ele roubar o que construiu. Zezé não respondeu de imediato. Aquela frase ecoou nele durante dias. Nos bastidores, a pressão aumentava. Novos projetos, novos discos, expectativas de repetir ou superar o sucesso anterior. A espontaneidade começava a dar lugar à obrigação. Algumas músicas surgiam sem emoção. Outras ficavam pela metade. Zezé sentia dificuldade em escrever como antes e isso o incomodava profundamente. Em uma noite sozinho no quarto de hotel, ele segurou o violão sem tocar. O silêncio era pesado. Pensou nos tempos em que a música era refúgio, não cobrança. Pensou no pai, na insistência, na fé simples, e pela primeira vez desde a virada, permitiu-se parar. No dia seguinte, conversou com Luciano. A gente precisa respirar, disse direto. Luciano concordou. Ele também sentia o desgaste, embora tentasse disfarçar. A decisão não era fácil. Diminuir o ritmo significava contrariar expectativas, perder espaço, talvez dinheiro. Mas continuar daquele jeito significava perder algo maior. Aos poucos, ajustes foram feitos. Menos shows consecutivos, mais cuidado com a voz, mais tempo para compor sem pressa. Não foi uma mudança brusca, mas necessária. Alguns estranharam, outros respeitaram. Francisco acompanhou tudo à distância, orgulhoso. Vocês aprenderam a escutar, disse em uma conversa simples. Isso vale mais do que qualquer aplauso. Com o tempo, Zezé voltou a sentir prazer em cantar. Não em todos os dias, não em todos os palcos, mas o suficiente para lembrar por que havia começado. A música recuperava, pouco a pouco, o sentido. O sucesso continuava ali, firme. Mas agora caminhava ao lado de algo mais importante: consciência.
E enquanto o país seguia cantando suas canções, a dupla aprendia que permanecer era tão desafiador quanto chegar. Com o ritmo mais controlado, os dias começaram a ganhar outra textura. As viagens continuavam, os palcos permaneciam cheios, mas havia espaço para o silêncio entre um compromisso e outro. Zezé passou a observar mais. O público, os músicos ao redor, a si mesmo. Percebia nuances que antes passavam despercebidas, abafadas pela pressa. A relação com Luciano também se transformou. Sempre foram próximos, mas agora conversavam com mais franqueza. Falavam sobre limites, sobre medo, sobre o futuro. A gente passou tanto tempo tentando chegar, disse Luciano certa vez, que quase esqueceu de pensar em como ficar. Zezé concordou. Ele já não sentia a mesma ansiedade de antes. Não porque tivesse desaparecido, mas porque aprendera a reconhecê-la. A voz, antes sobrecarregada, respondia melhor. O palco voltava a ser um lugar de troca, não apenas de entrega exaustiva. Francisco, mais velho, acompanhava tudo com serenidade. Não fazia discursos, não dava ordens, apenas observava. Em uma tarde tranquila, sentado na varanda de casa, comentou com Zezé. O mais difícil não é ser ouvido, é continuar dizendo algo que valha a pena. A frase ficou marcada. As rádios ainda tocavam "É o amor", agora já parte da memória coletiva. Mas novas músicas também encontravam espaço, sem a urgência desesperada de antes. A dupla já não precisava provar nada a cada lançamento. O público os reconhecia, confiava. Zezé começou a compreender o verdadeiro alcance do que haviam construído. Não era apenas fama ou dinheiro. Era permanência. As pessoas levavam aquelas canções para momentos importantes da vida. Encontros, despedidas, celebrações. A música deixava de ser produto e se tornava lembrança. Em um show especial, diante de um público diverso, jovens, adultos, idosos, Zezé percebeu algo que o emocionou em silêncio. Aquela história, iniciada com ligações insistentes e portas fechadas, agora atravessava gerações. Não havia como medir aquilo em números. Após o espetáculo, encontrou Francisco nos bastidores. O pai o abraçou sem dizer nada. Não era preciso. Tudo já havia sido dito ao longo dos anos, em gestos simples e decisões silenciosas. Se alguém me perguntar qual foi o segredo, disse Zezé mais tarde, eu não sei se vou saber responder. Francisco sorriu. Segredo nenhum. Só constância. A dupla seguia firme, consciente de que o sucesso não era um ponto de chegada, mas um estado que precisava ser cuidado. Não havia mais pressa, apenas continuidade. O caminho agora era mais claro e também mais honesto. E enquanto a história avançava para sua maturidade, algo se tornava evidente. O que realmente importa não é o barulho do momento, mas aquilo que permanece quando o som diminui. O tempo avançava de forma quase imperceptível. Para o público, Zezé de Camargo e Luciano pareciam sempre presentes, sempre atuais. Para eles, porém, os anos deixavam marcas claras, não apenas no corpo, mas na maneira de enxergar a própria trajetória. Já não havia necessidade de correr atrás do próximo sucesso como se fosse o último. O nome da dupla, por si só, carregava uma história. Zezé passou a se ver menos como alguém que precisava conquistar e mais como alguém que precisava preservar. Preservar a voz, a verdade das canções, a relação com o público. Ele entendia, agora, que a conexão criada ao longo do tempo não se sustentava apenas por hits, mas por coerência. Luciano também sentia essa mudança. Nos bastidores, conversavam sobre o futuro com naturalidade. Um dia a gente vai diminuir ainda mais o ritmo, comentou. E tudo bem, respondeu Zezé. A música continua mesmo quando a gente não está no palco. Francisco já não acompanhava todas as viagens. A idade trazia limites, mas também uma calma que nunca tivera antes.
Ele assistia de casa, pelo rádio ou pela televisão, reconhecendo aquela voz que um dia precisou pedir para ser ouvida. Não havia orgulho exagerado, apenas um sentimento de missão cumprida. Em uma entrevista, perguntaram a Zezé sobre o início da carreira. Ele pensou por alguns segundos antes de responder. Teve muito esforço, muita insistência, mas o que mudou tudo foi quando as pessoas decidiram ouvir. A frase simples carregava um peso enorme. Era a síntese de tudo. Em um encontro discreto, longe dos holofotes, Zezé e Francisco conversaram como poucas vezes antes. Se pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo? Perguntou o filho. Francisco respirou fundo. Faria, com o mesmo cansaço, com a mesma fé. Aquele momento não foi registrado por câmeras, nem virou manchete. Mas foi ali que Zezé entendeu o tamanho do legado deixado pelo pai. Não apenas na carreira, mas na forma de enfrentar a vida. Persistir sem perder a dignidade, acreditar sem exigir retorno imediato. Nos palcos, a dupla seguia emocionando. Nos bastidores, aprendia a lidar com a própria história sem se prender a ela. O passado não era mais peso, era base. O público continuava cantando, agora com a naturalidade de quem sente que aquela música sempre esteve ali. E talvez estivesse mesmo. Não como som, mas como sentimento compartilhado. Tudo caminhava para um encerramento que não seria feito de despedidas, mas de compreensão, porque algumas histórias não precisam terminar, apenas encontrar o lugar certo para descansar. O tempo avançava de forma quase imperceptível. Para o público, Zezé de Camargo e Luciano pareciam sempre presentes, sempre atuais. Para eles, porém, os anos deixavam marcas claras. Não apenas no corpo, mas na maneira de enxergar a própria trajetória. Já não havia necessidade de correr atrás do próximo sucesso como se fosse o último. O nome da dupla, por si só, carregava uma história. Zezé passou a se ver menos como alguém que precisava conquistar e mais como alguém que precisava preservar. Preservar a voz, a verdade das canções, a relação com o público. Ele entendia agora que a conexão criada ao longo do tempo não se sustentava apenas por hits, mas por coerência. Luciano também sentia essa mudança. Nos bastidores, conversavam sobre o futuro com naturalidade. Um dia a gente vai diminuir ainda mais o ritmo, comentou. E tudo bem, respondeu Zezé. A música continua mesmo quando a gente não está no palco. Francisco já não acompanhava todas as viagens. A idade trazia limites, mas também uma calma que nunca tivera antes. Ele assistia de casa, pelo rádio ou pela televisão, reconhecendo aquela voz que um dia precisou pedir para ser ouvida. Não havia orgulho exagerado, apenas um sentimento de missão cumprida. Em uma entrevista, perguntaram a Zezé sobre o início da carreira. Ele pensou por alguns segundos antes de responder. Teve muito esforço, muita insistência, mas o que mudou tudo foi quando as pessoas decidiram ouvir. A frase simples carregava um peso enorme. Era a síntese de tudo. Em um encontro discreto, longe dos holofotes, Zezé e Francisco conversaram como poucas vezes antes. Se pudesse voltar no tempo, faria tudo de novo? Perguntou o filho. Francisco respirou fundo. Faria, com o mesmo cansaço, com a mesma fé. Aquele momento não foi registrado por câmeras, nem virou manchete. Mas foi ali que Zezé entendeu o tamanho do legado deixado pelo pai. Não apenas na carreira, mas na forma de enfrentar a vida, persistir sem perder a dignidade, acreditar sem exigir retorno imediato. Nos palcos, a dupla seguia emocionando. Nos bastidores, aprendia a lidar com a própria história, sem se prender a ela. O passado não era mais peso, era base. O público continuava cantando, agora com a naturalidade de quem sente que aquela música sempre esteve ali. E talvez estivesse mesmo, não como som, mas como sentimento compartilhado.
Tudo caminhava para um encerramento que não seria feito de despedidas, mas de compreensão. Porque algumas histórias não precisam terminar, apenas encontrar o lugar certo para descansar.